Olá, alunos, empreendedores de sucesso, bem-vindos então à nossa oitava aula. Hoje iremos começar então a iniciar a aula de controle. Nas duas últimas aulas, a gente viu as partes das funções, as funções administrativas, então a gente estava estudando ali o planejamento, no qual a gente entrou na parte do planejamento estratégico. Depois, a gente foi para os dois outros passos da função administrativa, que é a organização e a direção. Então, vimos quais são os tipos de organização e como elas são compostas, e também falamos sobre a direção, né? No qual a gente entrou ali do lado da liderança, da motivação e da comunicação. E, é claro, também do bom relacionamento ao cliente. E para finalizar, então, a nossa última parte da função, das funções administrativas, a gente vai falar, é claro, sobre controle. Bom, para iniciarmos, então, iremos falar sobre controle de gestão, no qual na apostila de vocês, que a professora enviou lá no grupo, a gente pode perceber que ela já começa ali, ó, controle-se, né? Para o empreendedor, ali ele está sempre controlando. Bom, mas o que é esse controle de gestão? O que chega a ser? Bom, é um sistema que produz, então, informações para o acompanhamento e a orientação do desempenho de atividades estipuladas para estar atingindo os objetivos da empresa. Lembra que lá no início, no planejamento, a gente tem que planejar o que a gente quer e a gente utiliza ali, então, o planejamento tático, operacional ou estratégico para a gente estipular o prazo, né? Para a gente alcançar aqueles objetivos. Então, no controle a gente está ali ó, desempenhando, então, para ver né, como que vai ser analisado, como que a gente vai alcançar esses objetivos da empresa. Então, o controle de gestão é a ferramenta essencial para o desenvolvimento de uma organização, pois, é claro, permite realizar uma análise contínua dos resultados, a empresa possibilitando a empresa manter o curso das operações dentro ali do seu rumo desejado, né? Então, o controle de gestão, ele também, né, ocorre em todos os níveis hierárquicos da organização, né? Então, ele ocorre ali entre estratégico, tático e operacional. E, é claro, para aumentar as chances de sucesso de desenvolvimento de qualquer atividade, né, principalmente ali de um empreendimento, deve-se passar pelas três fases principais. A primeira fase, que a gente já falou, é o planejamento. A segunda, a execução, que é a parte da organização e da direção. E por último, então, o controle. Então, o planejamento, como a gente viu, como a gente falou lá, ele então vem para traçar os caminhos que nos levarão aos nossos objetivos, envolvendo ali então o exercício de projetar cenários futuros, que é como estarei se meus planos acontecerem e como eu espero e desejo que isso aconteça. A execução já é o que define né, o nível de maturidade de uma organização, e o controle é a função administrativa por meio da qual o desempenho da empresa deve ser avaliado. Então, aqui para a gente relembrar ali da aula passada, então eu trouxe aqui na parte da execução, que é a organização e a direção. Então, vamos falar aqui. A organização, então, serve para colocar em prática tudo o que foi planejado. Então, é preciso ali ter uma organização empresarial. Organize os recursos da sua empresa, distribua então tarefas entre os colaboradores, a equipe, mantenha todos os setores da empresa devidamente organizados sempre. Uma empresa organizada tende então a aumentar sua produtividade e eficiência, evitando então certos desperdícios e problemas relacionados à qualidade do trabalho realizado. Já a execução,
Então, é a função de a execução, e a parte da direção. Então, é a função de dirigir, né, que está ligada à capacidade de liderança, igual falamos. Então, empenhe-se em mobilizar os seus recursos humanos, tendo como objetivo o alcance dos resultados planejados anteriormente. É fundamental que o administrador ele tenha em mente que não basta apenas delegar e distribuir tarefas para que o negócio seja então dirigido de forma correta. Mas, é claro, se faça necessário também influenciar e motivar os funcionários na medida correta para que eles se sintam então positivos e dispostos, né, a contribuir com o crescimento do negócio aquele longo tempo, né? Lembra que a gente falou lá? Então, temos ali, né? Temos um objetivo a alcançar dentro da empresa e a gente tem os prazos, né? Para a gente alcançar aqueles objetivos, seja ele de pequeno, médio a longo prazo. Já o controle, né, que a gente viu aqui, né, que a gente está vendo, né, então é o instrumento gerencial eficaz, então, na orientação da parte do planejamento. E suas funções compõem, então, aquele processo administrativo, né, as 4 fases ali, né, que é a última fase do processo administrativo. Então, o que eu trouxe para vocês é um processo contínuo e recorrente que avalia o grau de aderência entre os planos e sua execução compreender então a análise dos desvios ocorridos, procurando identificar suas causas e direcionando ações corretivas. Além disso, deve observar a ocorrência de variáveis no cenário futuro, visando assegurar o alcance dos objetivos propostos dentro então de um enfoque sistêmico. Então, o controle ele faz também o papel de feedback ou retroalimentação de controle, segundo Padovese. Então, pessoal, a gente está vendo, né, que administrar uma empresa às vezes não é fácil, mas não é complicado se a gente seguir então essas funções administrativas. Então, administrar sem controle é como pilotar então um barco sem instrumento nenhum. É seguir na direção dos ventos e das marés, confiando na sorte e na intuição. Além disso, né, se tem muito daquelas perguntas, né? Ou seja, sabe aquelas perguntas que às vezes a gente faz assim, poxa, para que eu vou controlar, né? O controle, ele leva muito tempo. Ou eu deixo de ganhar dinheiro fazendo controle. Ou a outra pergunta lá mais comum. Meu pai sempre administrou essa empresa sem tantos controles. Por que eu preciso disso agora? E controlar é muito chato, é muito complexo. Então, para a resposta dessas perguntas, eu trouxe aqui, né? Existem controles muito complexos, mas também existem controles simples. Então, de controlar ali as tarefas rotineiras, né? Dependendo, então, do porte da empresa. Lembrando, né, que o controle não serve apenas para empresas grandes, serve também para o empreendedor informal, né, do empreendedor informal ao empreendedor grande, ali, o empreendedor que tem um porte de empresa maior. O tempo destinado para os controles vai dependendo, então, da necessidade de informação da empresa e do nível de organização que ela tem. Pode nem ser tanto assim. Além disso, evitar gastos indevidos, desvios, excessos de juros por atraso, melhorar a eficiência também são formas de ganhar dinheiro, né? Então, os bons controles ajudam nisso, né? Auxiliam ali nos lucros ali dentro do empreendimento. A evolução no mundo dos negócios aumentou, então, significativamente a concorrência e as exigências do cliente. Então, administrar hoje é bem mais complexo que antes, né? Então, sim, essa pergunta aqui, ó, controlar é muito complexo? Realmente mas por quê? Porque a gente tem um mundo de negócios ali para estar explorando, a gente tem segmentos ali que batem igual ao nosso, que são semelhantes, né? Então, a gente está ali, ó, competindo, né? Para ver, né?
se nós fazemos melhor do que a nossa concorrência, né? E também, é claro, atender a demanda ali dos nossos clientes, ver quais as necessidades que esses nossos clientes, né, precisam, né? Então, por isso que administrar pode ser considerado, então, mais complexo do que era antes. Bom, e por que a gente tem que ter essa importância do controle, né? Antes de falar dessas perguntas, então, assim, com o controle administrativo, a empresa, então, ele tem como garantir a continuidade do fluxo de operações de acordo ali com as suas expectativas. E também, claro, que é um caminho, né, para facilitar o melhor alcance ali dos objetivos. Igual a gente sempre fala, né, a empresa, ela tem que ter um objetivo para estar alcançando, né, se realizando. E para isso, precisa se refletir, né, sobre as seguintes questões aqui, ó, que a gente vai falar. Então, eu conheço a origem de cada uma da minha receita? Eu sei de onde vem o dinheiro? Conheço o volume e o destino de cada um dos meus gastos, né? Os meus custos, minhas despesas. Tanto os meus gastos quanto as minhas receitas estão dentro de um valor e limite pré-estabelecido ou estimado, planejado. Ocorrendo diferença significativa nesses valores, eu sei rapidamente disso, né? Eu também consigo identificar o que levou a essas diferenças, que atitude eu posso estar tomando, né, para ver esse erro aí financeiro, né? Será que eu tenho controle de meus ativos, né? Dos meus estoques imobilizados, etc. Eu tenho formas de identificar se houve desvios ou roubos dentro do meu empreendimento. Então, como estão os controles de contas a pagar e de contas a receber? Eu tenho como evitar atrasos nos pagamentos e como eu consigo, né, fazer essa identificação, né, no atraso no contas a receber. Eu consigo delegar essas funções com tranquilidade? Eu tenho esses controles que me ajudem? Então, vocês já pararam para pensar nisso, pessoal? Mas enfim, ao refletir sobre essas questões, estamos tendo então o controle do nosso empreendimento, porque quando a gente para refletir, então a gente tem controle, né? Nesse caso, a maioria das nossas respostas forem sim, né? Sim, para todas essas respostas aqui, é claro, a gente está de parabéns, a gente está sabendo ter esse controle. Mas se não, né? É melhor discutir sobre o que a gente precisa controlar dentro do nosso empreendimento. Além disso, a gente fica aqui, ó. Como é feito também o controle administrativo? Em linhas gerais, todo o processo de controle, ele segue o seguinte passo: a definição de um modelo a ser seguido, o estabelecimento de uma unidade de medida, a comparação do desempenho com o padrão estabelecido e a ação corretiva. Então, quando a gente fala de definição de um modelo a ser seguido, a gente está falando ali que é onde se cria as referências para que o gestor identifique aquilo que deverá ser feito. É o resultado esperado. Ainda o modelo deve ser desenvolvido por quem vai utilizá-lo. E, é claro, ser objetivo e embasado na prática, para retratar de maneira ali geral como realmente funcionam os processos estabelecidos dentro da empresa. Já o segundo aqui, ó, o estabelecimento de uma unidade de medida, é claro que aqui é necessário trabalhar com as medidas para avaliar o desempenho, definindo como acompanhamento, né, e monitoração a performance dentro ali da equipe. Em função disso, né, será também possível tirar informações sobre o que está sendo controlado dentro do meu empreendimento. Temos também a comparação do desempenho com o padrão estabelecido, que é essa fase, né, de uma avaliação que a gente fala, né, é a avaliação do desempenho com base ali nos padrões estabelecidos, que se compara os resultados atingidos com aquilo que a gente está esperando. Então, a comparação é o grau de diferença entre o desempenho real e o que foi desejado com essa medida. Então, você pode estar avaliando os resultados de sua empresa e então atingir esses resultados. Já a ação corretiva, então, é uma ideia de ações, né? Que é aquelas ações que a gente tenta consertar ali, né? Então,
é transformar os processos para que eles ocorram exatamente da maneira como a empresa julga ser adequada. Esse é o momento também de atuar sobre erros, desvios, variações, entre outros. Lembra, pessoal, que eu sempre falo para vocês que todo problema, toda falha, dificuldade dentro de uma empresa, às vezes pode ser um ponto forte, pode ser uma oportunidade da gente conseguir adequar aquilo para melhor, né? Então, é isso que a ação corretiva traz dentro ali do empreendimento. Além disso, o controle administrativo é um recurso muito fundamental, né, para garantir a continuidade dos processos de maneira compatível com aquilo que a empresa determinou previamente. Sendo assim, não deixe de considerá-lo e de recorrer a ferramentas capazes de otimizar esse trabalho para você e seu negócio. Então, você pode utilizar aqui, ó, ferramentas, né, como como softwares adequados ali para sua empresa, para você obter um certo controle. Mas a gente vai falar desses softwares, vou até apresentar ali dois para vocês, né? É, na próxima aula, né? Que é muito bacana vocês terem em mente ali esse software, né? Conseguirem, né? E aqui eu trouxe para vocês os objetivos, então, do controle. Esses objetivos do controle vocês encontram aí na apostila de vocês, eu peguei dali, né? Então, quais são esses objetivos? Então, oferecer mais segurança nas decisões administrativas em relação ao que foi planejado pelo proprietário do negócio, permitir uma verificação permanente dos fatos, a existência, então, de bons controles irá permitir uma rápida identificação de erros, desvios, falhas e ineficiência do empreendimento. Lembra que já vem a ação corretiva. Também permite uma ação mais rápida para corrigir esses desvios, né, do que foi planejado. E levar a uma correção mais rápida das ineficiências, minimizando então os prejuízos, né? Porque nenhuma empresa quer ter ali um prejuízo. Fornece também dados para apuração do resultado e da eficácia do negócio, para ver se ele está alcançando os resultados esperados. E, é claro, trazer subsídios para o planejamento futuro. Então, pessoal, nesses objetivos de controle aqui, vocês conseguem observar que o controle aqui está trabalhando então com a parte ali da primeira função administrativa, que é o planejamento. Planejamento, então, não vamos esquecer. A gente está planejando como a gente vai traçar os caminhos da nossa empresa, como iremos atingir os nossos objetivos. O controle, ele faz isso ocorrer. Então, você tem que ter um controle para que tudo saia como planejado, né? Uma primeira etapa ali da função administrativa. Então, a gente já pode notar aqui nesses objetivos, na verdade, quando a gente já fala de controle, a gente já nota que é uma parte muito importante, então, do planejamento, né? Que o planejamento e o controle, ambos são ali juntados, né? Eles são ligados. Então, tenha em consideração que um sistema integrado de informações de controle e de gestão é um processo que deve atravessar transversalmente a sua empresa, desde a simples recolha de dados até o planejamento estratégico. Então, mais uma vez, então, o controle, né, tem esses sistemas de informações, eles têm ali, né, isso, e você vai ali recolhendo os dados, né, para o planejamento estratégico dentro da empresa. Então, isso aqui já fala novamente o que a gente já falou anteriormente, né? Planejamento e controle, ambos caminham juntos. Além disso, é claro que temos os problemas da ausência de controles. Então, todo empreendimento ali, claro, tem uma falha, né? Uma ineficácia. Então, a ausência de controles adequado dentro de um negócio pode trazer, então, inúmeros problemas e prejuízos para o empreendimento. Então, a seguir, eu vou apresentar a vocês, então, alguns desses problemas, né, de ausência ali de controle. Lembrando que todo empreendimento, ele nunca anda tão certinho, mas se a gente tem ali essas práticas de controle, o empreendimento, então,
ele funciona ali de um certo modo, né? Mas não é devido a isso, né? É devido como você está planejando o seu empreendimento, como ele vai alcançar os seus objetivos e com isso você vai controlar as funções ali, certo? Então, aqui, ó, um dos primeiros problemas é a falta de controle de gastos. Então, cálculos incorretos do preço de venda, impactos na necessidade de capital de giro, se gasta mais do que o necessário do que se deve, gastos pequenos, eles vão aumentando sem que a gente perceba na somatória deles o impacto, então o resultado pode se tornar grande, abuso, então, por parte de funcionários descompromissados com a empresa, né? Então, aqui, lembra que a gente estudou ali em patrimônio, né? Que às vezes pequenos gastos, né? Eles se aumentam, né? Então, a compra de um pastel, a compra de uma caneta, às vezes a gente não anota na nossa planilha. E o que acaba ocorrendo depois? Um desfalque ali no final do nosso fluxo de caixa, né? E como que a gente resolve isso, né? Não tem, né? Como que a gente vai ter essa falha? Como que a gente vai comprovar que a gente pegou dinheiros pequenos? Então, aqui, ele já vem falando, né, dessa maturidade, de ter um controle ali, né? Se fizer um controle de gasto, né? Então, a gente até falou na aula de patrimônio, tem ali uma planilha, anote que foi tirado, né? Temos que ver também, por parte ali dos funcionários, né? Que esses funcionários, eles tenham consciência também do que gastar, né? E do que não gastar. Às vezes a gente tem funcionário ali que a gente pensa assim, o funcionário, né? Ele pensa assim, nossa, é papel da empresa mesmo, tô nem aí, vou gastar mesmo. A empresa repõe. Mas não, a gente tem que tirar isso da cabeça dele, né? A gente tem que falar assim, não, ó, você trabalha aqui e tal, mas você tem que ter o compromisso aqui com a empresa, né? Então, evita gastos desnecessários, né? Então, é sempre bom a gente estar ali conversando, né, com essa equipe ali de trabalho, né, com essa nossa equipe, né? Para evitar esses desfalques ali depois no nosso fluxo de caixa. Falta de controles financeiros também é outro problema, então, um atraso no pagamento de fornecedores pode ocorrer a perda da credibilidade e há riscos de perder bons fornecedores, além do pagamento de juros e multas, né? Então, atraso no pagamento de empréstimos que geram, então, encargos, né? Moratórios altos. Então, às vezes, a gente não tem uma planilha, a gente não tem um controle onde a gente anota, ó, tal dia, né, eu tenho que pagar esse fornecedor. E a gente acaba esquecendo, né? Então, ocorre que a gente esquece. E aí, a gente perde a credibilidade com esse fornecedor. Esse fornecedor não quer mais fazer venda pra gente porque a gente perdeu toda a credibilidade, que a gente atrasou. Ou então, a gente vai acabar pagando juros altos, né? Que também desfalca depois o nosso fluxo de caixa. Atraso de empréstimos, pessoal. Quando a gente pega um empréstimo ou um financiamento, o legal é que a gente paga ele ali até antes, né? Até 2 dias antes, né? Porque a gente sabe que os juros, né? As multas ali são altas. Então, tomar esse cuidado, né? Também, né? Vem a parte ali de esquecer de cobrar clientes no prazo certo, né? Então, eles gastam dinheiro em outras coisas e aumentam a inadimplência. Ou seja, sabe aquele empreendimento, aquele gestor que tem vergonha ali de cobrar? Não tenha, cobre, né? Porque aí acaba afetando o nosso orçamento, o orçamento da empresa. Não tenha vergonha de cobrar, vai lá e cobre. Falta de dinheiro, então, pode levar a assumir dívidas com juros mais altos do que o fosse mais bem planejado, né? Pagamentos em duplicidade, né? Um sócio paga o boleto do fornecedor e o outro vai lá, paga via depósito bancário, então desfalca também, né? Claro que quando acontece a duplicidade, ainda dá pra gente resgatar, né? Se for um bom fornecedor, a gente fala assim, ah, ó, a gente pagou 2 vezes aí, tem como mês que vem você não cobrar, ou tem como você devolver o dinheiro que foi cobrar, que a gente pagou a mais, né? Isso ainda na duplicidade dá pra gente dar um jeitinho, né? Conversar ainda, né? Falta de controles na produção ou na comercialização. Então, numa indústria,
Pedidos de materiais em quantidade maior que o necessário para a produção no comércio, né? Pedidos de mercadoria em quantidade superior ao que se vende, né? Então, geram ali consequência, né? Então, geram estoques excessivos, que implicam então um capital de giro, né? Porque fica muito parado, né? E além disso, tem o risco de perdas por deteriorização ou por ficarem obsoletos, né? E até vencerem, né? Também produzir mais que os pedidos e ficar em estoque parado, né? Idem ali é o que a gente acabou de falar. Aumento no retrabalho e nas perdas no processo produtivo. Temos ali também as compras em quantidade menor que a necessária, né? Que a produção se programou, isso pode levar às compras de última hora com preços ali elevados. Ou então clientes saírem sem as mercadorias que vieram comprar. Então, excesso de funcionários também que ficam muito ociosos, ou falta de funcionários que levam ao pagamento de horas extras, e também a contratação de terceirizados sem uma devida pesquisa de mercado. Então, pessoal, quando a gente tem ali, a gente não tem um planejamento de fazer nosso estoque, o que acontece? Ou a gente acaba comprando demais e acaba ficando parado no nosso estoque. Então, isso daí, ainda mais alimento, né? A gente tem uma produção de brigadeiro, por exemplo, hein, pessoal? A gente tem uma produção de brigadeiro, a gente compra mais do que foi necessário ali de chocolate, de leite condensado, e o cliente pediu um tanto, né? E fica lá parado. O que acontece? Pode vencer se a gente não usar. Isso prejudica, então, o nosso estoque. Na verdade, prejudica ali o nosso financeiro, né? Porque a gente gastou à toa. Ou também as compras em quantidade menor. Às vezes, a gente compra coisas que a gente não faz o controle do que deveria ser e tal, a gente não tem esse certo controle, a gente acaba comprando quantidade menor. E aí, às vezes, acaba. E o nosso cliente vai lá, mas eu pedi isso, aquilo, mas não tem. O que eles fazem? Eles vão ali para o concorrente de vocês. Então, ficarem atento a isso, né? Outra coisa que eu acho bom destacar aqui, né, é a contratação de terceirizados. Às vezes, lembra que eu falei que para você ser empreendedor, um, você tem que fazer uma pesquisa de mercado? Então, quando a gente às vezes contrata terceirizados, a gente às vezes contrata o primeiro que a gente vê, né? O primeiro cara que vem ali fazer serviço, não, vamos contratar você para pintar aqui. E às vezes ele tem um preço muito caro, às vezes a mão de obra dele ele é muito também, como se fala, não é boa, não é de boa qualidade. Por quê? Porque a gente pegou o primeiro ali para fazer isso. Então, o que é legal de fazer é fazer essa pesquisa de mercado, ver o que a gente vai precisar antes de contratar um terceirizado, né? Excesso de funcionários também, pessoal. Muitos funcionários às vezes não trabalham, tem muitos funcionários ali, a loja é pequena, né? A loja às vezes precisa apenas do quê? De uns 3 e tem uns 6 funcionários. Você acaba gastando dinheiro a mais, então tomar cuidado com isso também é muito importante ali para o empreendimento de vocês. Ah, ainda tem mais aqui, ó. Atraso na entrega de pedidos, né? Que pode gerar também satisfação dos clientes, ambiente de trabalho bagunçado, que diminui a produtividade e qualidade. Então, esse atraso, né? Às vezes o cliente faz um atraso, aí você fala, em 30 minutos eu estou entregando, mas acaba entregando em 1 hora e meia, né? Então você já acaba perdendo a credibilidade com aquele cliente, né? Então gera ali insatisfação naquele cliente. É ambiente de trabalho bagunçado. Gente, eu não sei vocês, mas eu amo trabalhar numa mesa limpa. Se eu tiver que trabalhar numa mesa toda bagunçada, cheia de papel, eu não consigo. Eu perco o foco no meu trabalho e vou arrumar aquela mesa. Então, às vezes, quando a gente trabalha num lugar bagunçado, né, diminui a nossa produtividade, né, e a qualidade ali do nosso serviço também está ali diminuindo. Falta de controle dos funcionários. Então, falta trabalho, né, absenteísmo ou atrasos constantes, né, rotatividade excessiva de funcionários, perda de produtividade por falta de acompanhamento, realização de horas extras desnecessárias, falta de clareza em relação à responsabilidade e atribuições, também falta ali de motivação entre os funcionários.
Pessoal, uma das piores coisas é quando a gente tem o nosso empreendimento e a gente tem um funcionário descompromissado. Sabe aquele funcionário que tem que estar no trabalho 8 horas, né? Então ele acorda lá 7h50, mora acho que uns 100 quilômetros longe do trabalho, chega lá no trabalho super atrasado, como se não tivesse compromisso com nada ali na empresa, né? E sempre, né? Se for uma vez, até que a gente releva, né? Mas se for várias vezes esse funcionário ali, ó, a gente acaba perdendo a paciência com esse funcionário. Então, a gente tem que ter trabalho ali, ó, com funcionários competentes, com funcionários que realmente quer fazer. E lembra que a gente falou ali em direção, de motivação? Motivação entra aqui, ó, na falta de controle de funcionário. Então, assim, vamos motivar aos nossos funcionários a estarem trabalhando ali de forma correta, né? Eles estarem trabalhando ali bem, né? Então, vamos ver também rotatividade excessiva de funcionários, igual a gente falou aqui, ó, excesso de funcionários que ficam ociosos. Tomar cuidado, né? Não ter muitos funcionários, né? Tipo, se a loja é pequena, se a loja ali dá capacidade para 3 funcionários estar atendendo, porque a demanda de clientes não é tão grande, tenha apenas 3. O seu foco não tenha mais do que 3 funcionários, porque às vezes você está pagando a mais ali, né? Está tirando ali a mais do seu caixa e às vezes você não precisa disso. Às vezes também, né, isso gera também desmotivação também no funcionário quando a gente não tem alguém para supervisionar eles, né? Então, às vezes o funcionário fica lá no celular, fica lá sem fazer nada, porque não tem ninguém que monitore eles. Então, é legal que sempre o empreendedor, né, que tem ali seu funcionário, fique ali monitorando para ver o que ele está fazendo, né? Realização de horas extras necessárias, né? Não fazem isso. Se tiver que fazer a hora extra, fa façam, né? Mas quando é adequado, quando realmente precisa. Se não precisa, não precisa de hora extra ali, né? Então, tenha clareza também das responsabilidades e atribuições que você vai passar para o seu funcionário. Então, ó, tal funcionário vai ficar no caixa, então você cuida no caixa. Tal funcionário fica em vendas, então você é vendas. Passa clareza para eles, né? E, é claro, motive seus funcionários, né? Alegre eles, né? Dê metas ali para ser cumpridas, né? Seja um bom líder, um bom chefe, para eles gostarem de estar ali trabalhando. Faltas de controles em geral, né? Então, faltas de controle em geral, né? Temos ali o risco de falência da empresa, né? E se ela ocorrer, muitos aborrecimentos ali para o empresário encerrar a empresa. Problemas fiscais e tributários, né, notificações e multas por procedimentos feitos ali de forma incorreta ou não realizada. Então, tenha esse controle, pessoal. Tenha um software que auxiliem vocês a ter ali, ó, a não terem problemas fiscais e tributários, né, a não que a empresa, né, não vá à falência, né, que não seja aquele 55% que a gente já falou ali que o Sebrae fala, né, que as empresas elas fecham por falta de planejamento, de controle, né? Então, tenha controle de tudo ali dentro da empresa. Também temos a parte do estimula fraudes, desvios, roubos, desfalque, né? Que há uma difícil constatação. Então, dificuldades no processo de comunicação interno, né? É um do descontrole. Produtos sem um padrão de qualidade adequado, publicidade negativa junto a clientes, fornecedores, bem como investidores. E é claro, a falta de subsídios para a tomada de decisões, pessoal. A gente já falou aula passada, comunicação empresarial é uma das coisas mais importantes ali para a gente trabalhar com a nossa equipe, fornecedores e clientes. Então não tem essa dificuldade, né? Se comunique, seja atento, né? Ainda mais quando a gente trabalha com franquia, né? A gente tem que ter essa comunicação ali, né? Uma comunicação adequada, que todos consigam ali entender, trabalhar juntos, né? Isso é muito importante. Produtos têm um padrão de qualidade adequado. A gente, às vezes, quer o mais barato, né? E o que a gente faz? A gente acaba pegando realmente o mais barato, mas que não tem qualidade. E às vezes o nosso concorrente, ele fez uma pesquisa lá, né? Então ele tem um produto melhor do que o nosso.
porque ele quer vender, ele quer faturar. Então a gente tem que mostrar ali um padrão de qualidade adequado ali dos nossos produtos, né, para que o nosso concorrente não pegue ali nossos clientes. Publicidade negativa junto aos clientes, fornecedores, bem como investidores. Pessoal, invistam em publicidade, saiba conversar com os fornecedores, saiba ofertar, né, o seu produto ali para os clientes, né? Tenha investidores, aqueles investidores legais, aqueles investidores ali que você pesquisou, né, que você viu que eles têm um potencial para estar investindo na empresa de vocês. Então, passe ali uma publicidade positiva, uma publicidade ali que atraia, né? Que atraia não só a demanda ali dos trabalhadores, do, a demanda ali dos clientes, mas que traz benefícios a todos, né? O empreendimento ali em geral, né? E não tenha esse descontrole de subsídios, né, para a tomada de decisões, né? Se for necessário, contrate então um especialista para dar um auxílio, né, para você tomar a tomada de decisões. Empreendedor informal e micro e o MEI, né? Vou falar aqui para vocês. Quando você é informal, quando você é MEI, se você procura ali uma sala do empreendedor ou uma casa do empreendedor ali no município de vocês têm auxílio totalmente gratuito. Então, isso é muito legal. Então, se vocês estão com medo, vão lá, conversem, né? Para vocês terem ali alguém para ajudar vocês a tomar essas decisões, ok? E é claro, para se ver como uma empresa, né, não pode ali existir sem controle. Então, eu trouxe aqui para vocês fatos, né? Trouxe aqui os problemas da ausência de controles, né? Então, é necessário que quando a gente abra a nossa empresa, a gente tome cuidado, a gente tenha ali o controle, né, para a gente estar monitorizando a nossa empresa, para a gente ver o que está faltando na nossa empresa. A gente já falou de análise SWOT, né? Então, esse controle entra na parte da análise SWOT, para a gente estar ali, ó. Vamos ver qual é o nosso ponto forte, qual é o nosso ponto fraco, quais são as nossas fraquezas e quais essas fraquezas podem se tornar uma oportunidade. Então, tenha em mente que o empreendimento de vocês vale muito e vocês são empreendedores de sucesso. Se vocês estão aqui no curso, é que vocês querem aprender a ter ali sucesso, né? Subir ali os degraus, né? Pessoal, eu vou passar então para vocês um vídeo agora. Não sei se vocês conhecem, mas é o Rick Chester. Ele é um vendedor de água. Então, essa matéria aqui é feita na Globo, se não me engano. E hoje em dia ele está dando, então, palestra em Harvard. Então, a gente vai ver umas dicas, né? Então, ele está dando dicas de empreendedorismo em Harvard. Então, a gente está vendo aqui, ó, um empreendedor que vendia água em Harvard, realizando um sonho, né? É muito legal. Eu queria que vocês vissem esse vídeo, né? Que vocês refletissem depois, né? Do ponto onde vocês estão e aonde vocês querem chegar. Porque eu sei que vocês não querem ficar só num lugar, vocês querem crescer, vocês querem ali ter o empreendimento de vocês que seja um sucesso, né? Então, vou passar o vídeo aqui para vocês. E na próxima aula a gente vai entrar então em limitações, softwares e exemplos de controles. E aí, pessoal, até a próxima aula. Pessoal, então eu vou passar aqui o vídeo desse empreendedor, né, que era um ambulante de água, né, e que hoje vai dar dicas, né, de empreendedorismo, né, e para onde ele vai? Ele conseguiu ali então ir para Harvard. Então eu gostaria que vocês vissem, né, que o simples empreendedorismo faz, né? Que ele transforma, né? Transforma você ali para o sucesso. Então, essa é uma matéria que apareceu ali na Globo, né? Que a Globo transmitiu. E eu trouxe aqui para vocês poderem analisar um pouquinho, né? Refletir também, né? Onde vocês estão com o empreendimento de vocês e aonde vocês querem chegar daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos ali com esse empreendimento, com esse negócio de vocês. Olha, Genilson, que não se conforma, não. Não fica lá parado, olha, tá difícil, e aí fica lamentando. Não, se mexe. Olha, você vai conhecer agora um homem que já teve nessa situação. Ele não tinha trabalho, mas você acha que ele ficou parado?
Não, ele não se conformou, não. Ouça bem e anote bem o nome desse camarada. É o Rick Chester. Veja. Minuto do empreendedorismo. Está desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma R$10 emprestado, vai para a Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo. Pega tudo e vai para Copacabana, cedo. Chegando lá se vende uma água por R$4, R$5. Vamos considerar que tu vai vender tudo a R$4 e vai tomar 2 águas. São 10 águas para vender a R$4, são R$40, tu investiu 10, são 300% de lucro. Tu volta por cento, compra o isopor de 25 litros por R$18, sobram R$22. Tu vai para casa com essa grana e descansa no outro dia, vai por cento novamente. Compra 2 malas de água mineral, meio saco de gelo e vai para Copacabana novamente. Com 24 garrafas de água mineral, vou considerar que tu vai tomar 2, sobram 22 vezes R$4, se vender tudo, são R$88, com 7 que sobrou de antes, são R$95. Em 2 dias tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta para casa, pega R$10, paga aquele maluco que te emprestou, isso chama manter as portas abertas, é importante isso. Aí você tem ainda 750% no bolso, no outro dia vai por cento novamente aí contigo. Ah, vender água não dá para você não? Então a crise no seu caso não está no país, está dentro de você. Pega a visão. Tá vendo? Isso aí é uma mistura de vontade, de saber fazer conta e de perceber o que está acontecendo à sua volta. E o Rick Chester percebeu. E sabe no que deu toda essa força de vontade? Dá só uma olhada. Bom, o neguinho que vendia água em Copacabana vai palestrar na faculdade de Harvard. Eu estou contando para vocês porque vocês precisam acreditar no sonho de vocês. Vocês não podem desistir, porque vocês não têm ideia de quantas vezes me jogaram no chão e eu não me acovardei, levantei todas as vezes e continuei. Então vocês têm que continuar, independente de como você esteja agora, você precisa continuar acreditando. Semana que vem eu vou palestrar em Harvard, nos Estados Unidos da América. Que história! A Universidade de Harvard, onde o Rick Chester vai palestrar, olha, é uma das mais prestigiadas do mundo. E sabe onde é que o Rick Chester está agora? Aqui no Bom Dia. Ana Paula Santos está com ele. Fala aí, já aproveita, já manda um grande abraço para o Rick Chester e daqui a pouco nós vamos conversar. Ana Paula, que exemplo, que exemplo. Isso que é levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né, Fachel? E aí a gente já vai começar aqui dando uma receita pro pessoal que é infalível. Conta aí, Richester. Costuma dizer que qualquer ser humano pode chegar a qualquer lugar, inclusive a lugar algum, baseado única e exclusivamente nas suas escolhas. Eu escolhi caminhar. Qualquer pessoa que escolher caminhar vai chegar a algum lugar. Vai tirar de você onde você está e vai te levar para algum lugar. Ficar parado é a única coisa que não vai te tirar do lugar que você está e da situação que você está. Simples assim. Olha, Rick, o seu exemplo está motivando tantas pessoas pelas redes sociais. Agora você está dando palestras, explicando para eles como é que foi seu trabalho de motivação. E a gente mostrou agora um pouco antes da nossa entrada ao vivo uma fila de pessoas procurando por emprego. Você também ficou sem trabalho formal, mas não deixou de trabalhar, né? Porque você viu ali a oportunidade. Esse é que é o segredo, né? É, exatamente. Eu costumo dizer que o que vai diferenciar um ser humano do outro ser humano é o que ele está disposto a fazer para chegar no objetivo dele. Então, quando eu fui vítima do desemprego, eu não fiquei parado e desisti. Como eu vi agora na reportagem, que milhões de pessoas não estão trabalhando e também não estão procurando emprego. Eu nunca fui um desses milhões de pessoas. Quando eu deixei de trabalhar, automaticamente já comecei a me virar de outras formas. Eu fui vender água, eu fui vender capa de chuva, eu fui vender sombrinho, eu fui vender guarda-chuva. Quando dava sol, eu estava vendendo água. Quando estava chovendo, eu deixava de vender água, eu ia vender capa de chuva. Eu ia fazer minha engrenagem girar. E é isso que o nosso povo precisa fazer. É independente do que precisar ser feito, ele pegar e fazer, não esperar alguém fazer. E aqui, antes da nossa entrevista, Fachel, vou até reforçar isso aqui no Bom Dia Rio. Ele estava contando para mim que muita gente quis jogar ele para baixo, dizendo que não ia dar certo, né, Rick? Que não ia funcionar, que o trabalho dele não era legal. E ele não deixou essas palavras negativas terem influência. Isso faz muita diferença, né, Rick? Porque tem muita gente falando o contrário.
Isso é primordial, principalmente para quem está numa situação inferior naquele momento. A pessoa tem que ter muita habilidade para controlar a mente dela e não deixar que nada abale o consciente dela e tire a força de lutar, que é o que nós mais precisamos, é a força de lutar. E a maioria das pessoas vão desacreditar dos seus sonhos, vão zombar dos seus sonhos, vão rir dos seus sonhos, e você não pode se abalar por isso, você tem que continuar caminhando, tem que olhar para frente e caminhar sempre. E era o que eu fazia sempre, é o que eu faço sempre, é o que eu farei sempre. Olhar para frente, independente do que as pessoas vão desacreditar, eu vou sempre continuar. É só isso que nós podemos fazer, continuar sempre. Que lindo, muito obrigada, viu? E tem como adiantar um pouquinho do que você vai falar lá em Harvard, aqui no Bom Dia Rio, pra gente? Adiantar um pouquinho, dar uma dica aqui pro nosso público? Bom, na verdade, o que eu vou fazer, vai acontecer a Live Conference, realizado pela LP Fox dentro da Faculdade de Harvard. E eu vou nada mais, nada menos provar para o mundo todo que o povo brasileiro está assim vivo, que esse povo, se resolver andar e caminhar, ele vai chegar a algum lugar, que nós temos uma frase do nosso hino nacional, que é precisamente a 47ª frase do hino do nosso povo, que diz: verás que o filho teu não foge à luta. E tudo que o nosso povo tem que fazer é não fugir à luta. Eu só estou indo porque eu não fugi à luta, mas o lugar que eu estou chegando, qualquer um de vocês pode chegar. Pachel, pode mandar sua pergunta. Não, a gente está ouvindo com bastante interesse isso tudo, porque a gente sabe, né? O Rick está me ouvindo, né, Rick? A gente sabe que pode parecer simples, tô te ouvindo. mas é muito difícil para as pessoas que estão lá na fila ter esse primeiro passo. A pergunta que eu queria te fazer, ô Rick, e que todo mundo está fazendo em casa é o seguinte: de onde que você tirou aquela ideia de dar uma passadinha na Central do Brasil, comprar água mais barato e carregar o gelo para Copacabana, onde você sabia que lá o pessoal estava com sede? Como é que surgiu essa ideia aí? Bom, eu costumo dizer que todo mundo bebe água, isso é um fato. Então, eu estou em casa, eu estou com sede. Eu sei que outras pessoas têm sede. Independente de estar sol ou chuva, as pessoas vão para a praia. Tem pessoas que vão para a praia para tomar banho, tem pessoas que vão para a praia para caminhar, tem pessoas que vão para a praia para ver o mar. Ou seja, tem pessoas na rua. Se as pessoas estão na rua, elas estão se movimentando. Se elas estão se movimentando, há possibilidade de elas estarem com sede. E isso é pensar à frente do seu tempo. Eu enxerguei todas essas possibilidades e falei, cara, eu vou vender água. E fui vender água. Então é o que o nosso povo precisa fazer. De repente a pessoa é, por exemplo, formada em direito, mas não está dando para trabalhar de advogado, ela precisa enxergar outras possibilidades. O segredo maior é olhar para onde está todo mundo olhando e enxergar o que ninguém conseguiu enxergar até aquele exato momento. Foi o que eu fiz. Olhei para onde todo mundo olha, enxerguei o que ninguém viu e trilhei o caminho. Olho de águia. Fachel. Agora eu queria saber até que ano ele estudou. Qual é o estudo que o Rick tem? Qual a sua escolaridade? Eu estudei até o 2º grau e depois optei em ir trabalhar e eu costumo dizer que a minha faculdade é a faculdade da vida. Eu tenho a formação que a vida me deu e eu posso garantir para vocês que é uma grande formação, que é uma faculdade e tanto a faculdade que eu tenho. Muito obrigada. Tá bom, olha, o Rick, parabéns pela sua iniciativa. A gente viu que você enxergou no dia a dia ali, na realidade que você vivia, você enxergou a oportunidade, você não deixou ela passar, você agarrou ela. É um belo exemplo porque não é fácil fazer isso, que parece simples, mas não é fácil ter essa iniciativa que você teve. A gente está, olha, o Rio de Janeiro inteiro está orgulhoso de você. Eu tenho certeza que eu vou ver você mais vezes aí na televisão e vou ver você também em outras palestras aí pelo mundo. Parabéns, Rick. O desejo de todo mundo do Bom Dia é sucesso para você, viu? Muito obrigado pelo exemplo. Viu, pessoal? Foi uma entrevista ali, ó, uma coisa ali essencial, né? A gente viu, né, que de ambulante, né, ele ficou famoso ali no Rio de Janeiro, nas praias ali de Copacabana, vendendo água e hoje, claro, ele foi para o sucesso, né? Ele vai dar dicas ali, então, de empreendedorismo para Harvard, né? Ele realizou, né, um sonho, né? E isso é muito bom. Esse sonho que ele realizou foi de crescer o empreendimento dele, né? Ele virou ali algo ali, um sinônimo, né, desse empreendimento dele. Algo muito bom. E é isso que a gente espera para vocês, que vocês evoluam, né, como empreendedores, que vocês cada dia mais cresçam, né? Que vocês acordem e tenham aquela visão de futuro para o empreendimento de vocês aturem, né?
mais do que o esperado, né? Que vocês possam ser referências, né? Nesse mundo, né? Que a gente tem o empreendedor, ele tem um mundo inteiro, então, para estar conquistando. E isso é muito bom, pessoal.